Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos hoje, 14 de junho, nosso 12º vídeo. E sobre o que vamos falar hoje. Lembrem-se, ainda estamos a discutir o tema Projeto de Vida Pessoal. Estamos a olhar para os vários fatores que geram ou podem ser facilitadores ou dificultadores para que aquilo que traçarmos como projetos para essa nossa experiência de vida na condição humana se realizem, ok? Agora mesmo, pouco antes de começar esse vídeo, estava eu, o Dico, Pina, Eurico, Wilson estava de observador, estávamos a trocar a bateria de um carro. Bom, o carro não arrancava porque faltava bateria. Bateria é essa unidade, né, essa peça, essa componente ou engenhoca que fornece energia para que o carro possa dar o arranque e com isso ativar os outros sistemas e poder movimentar-se, ok? Eu esta manhã acordei 5 mais ou menos da manhã e a primeira análise que eu me percebi a fazer foi: estou bem, descansei, tenho energia suficiente para ir jogar o ténis. Então depois as coisas aconteceram. Porquê? Porque eu tinha energia suficiente que me fez levantar da cama, a higiene pessoal, preparar a mochila, etc, etc, vestir-me e lá fui eu jogar ténis. E joguei, né, a 1 hora de ténis, o que geralmente faço aos domingos logo pela manhã. O fator decisivo para a realização desse objetivo no dia de hoje, 14 de junho, domingo, foi: eu tinha energia suficiente para me movimentar. Então, quando nós pensamos em projeto de vida pessoal, a componente crítica para a realização, o fator crítico de sucesso dos nossos projetos pessoais, aqueles que identificamos, listamos, priorizamos, vimos que temos as habilidades críticas para implementá-los, é energia. A grande pergunta é: eu tenho energia todos os dias? Eu consigo? Eu já aprendi a perceber a minha energia? Já aprendi a perceber se eu tenho déficit de energia, se eu tenho energia, né, acima do necessário, estou hiperenergético, estou cheio de vigor? Já consegui identificar o meu ponto de média, ou seja, a energia suficiente para no dia X realizar aquilo que é o meu plano para esse dado dia? Há um aspecto aqui crítico quando a gente fala em energia, que é: como é que eu lido com a energia? Ok? E assim, sem entrar em muitas teorias, em muitas hipóteses científicas que hoje discutem a componente energética, eu, tal qual uma bateria, eu posso retroalimentar-me de energia, eu posso sugar energia de terceiros, do ambiente, como eu posso doar energia para o ambiente, para terceiros. Entretanto, olhando-nos enquanto esse universo, pensando que estamos sozinhos no universo, apenas nós, a grande pergunta é: como é que eu lido com as minhas energias? Será que eu já aprendi a fazer isso?
Uma das hipóteses, e falo várias vezes da conscienciologia, e ela fala da componente energética enquanto essa, né, ela dispersa no universo. O universo compõe-se de energia e pensamentos, mas para que eu consiga pensar e elaborar, eu já preciso de energia, de alguma sorte. Então há aqui né, esse casamento entre pensamento, energia e depois, então, a componente sentimento. A partir do momento que eu pensando e começo a trocar isso com algum outro, seja plantas, animais, pessoas, ok, minerais, eu estou a desenvolver aqui uma relação. E ao estabelecermos relações, também desenvolvemos aqui a componente sentimental, a componente afetiva, né? Encontramos pessoas que têm uma relação de afeto com a terra, com os minerais, né? Pessoas que têm relação de afeto com animais, com plantas, né? E também entre nós, humanos, estabelecemos essa relação de afeto. Portanto, inclusive para que o afeto se estabeleça é necessária energia. Ok? O grande desafio é, sabemos já lidar com a energia? Eu tomei algumas notas aqui, né, e é importante nós percebermos que diariamente, ao acordarmos, qual é a percentagem de energia que portamos e quando nos recolhemos final do dia, quanto de energia sobrou. Ou já estamos um caco. O caco eu cito aquelas pessoas que já queimaram os 100% da energia disponível por dia antes do processo de recarga e já estão a drenar energia de algum lado. Então nós precisamos conseguir perceber até onde nós estamos a utilizar e como utilizamos de forma mais ética possível a nossa energia. A energia é uma equação também. Significa que, e ela define, ela trabalha com os nossos princípios, com os nossos valores. Toda vez que nós estamos a usar a nossa energia para algum evento não ético, o consumo de energia será acrescido. Por quê? Porque a nossa estrutura, o nosso computador, a nossa mente vai dizer, poxa, eu estou a fazer alguma coisa que não está no meu script. Então, para realizar esse evento que não está no meu script, eu vou ter que usar mais energia. Gente, é isso. Toda vez que pensamos abobrinha, estamos a consumir energia. Além do necessário. Então, se nós temos um plano diário, e esse plano diário faz parte de uma das tarefas, uma das realizações do nosso projeto de vida, diariamente nós precisamos aprender a lidar com as nossas energias. Qual é a componente certa que eu devo utilizar? Existem várias ciências que abordam isso. A bioenergética é uma ciência, é o estudo quantitativo das transformações e transferências de energia nos sistemas biológicos. Então, bom, eu estou doente. Significa que há ali algum bloqueio energético, a energia não está fluida. Bom, mas como é que eu crio a doença no meu corpo? Eu crio a doença por vários fatores, não só o médico, talvez um curioso, mas olhando para sistemas, e nós enquanto informático, os sistemas estão sujeitos a ataques de vírus. Então, ousaria afirmar que a doença nada mais é do que um vírus que se instala no nosso corpo. Esse vírus pode ser combatido, sim, pode, com nós próprios percebendo e criando comportamentos
para eliminar esse vírus. Um exemplo, eu contraio uma gripe, ok? E com um chá de limão, sei lá, Vic, vitamina C, eu posso sozinho combater essa gripe. Porém, dependendo da magnitude dessa gripe, eu preciso de suporte do médico, e etc, etc. E é recomendável que eu consulte mesmo o médico. Então, aí está. Como é que eu consigo lidar com as minhas energias? Eu procuro manter-me com pensamentos éticos, ok? Com sentimentos éticos, e naturalmente usando a energia, o vigor, a disposição, tudo isso de forma mais ética possível, ou de vez em quando, e como nós estamos nessa experiência de aprendizado humano, nós vacilamos, né? E vacilamos, né? Agora com os jogos na Copa, se calhar vamos perder noites a assistir jogo e dia seguinte temos obrigações a cumprir. Qual é a qualidade da energia que teremos depois de passar uma noite a assistir jogos, o Mundial de Futebol que está a acontecer, e temos obrigações logo de manhã? Certamente vamos estar com a qualidade da nossa energia não tão boa quanto comparando com quando eu não perco uma noite a assistir jogos, ok? Ou não, se calhar assistir jogos dá-me aí um vigor energético, né? Uma felicidade, a emoção vai funcionar como um carregador e dia seguinte estou com mais energia. Então vejam, não há aqui, a regra é essa. Cada um de nós tem que analisar como é que está a nossa componente energética. É importante nós percebermos que temos energia, que somos energia, esse corpo é energia, e que precisamos dela sempre o mais rígida possível, o mais limpa possível, ok? Limpa significa sem abobrinhas, sem pensamentos malucos, e nós temos tendência a estar sempre presos a pensamentos de eventos que já aconteceram, as nossas insatisfações, a pressão financeira, todos esses fatores precisam ser vistos de forma, né, o mais transparente possível. E lembrar-nos sempre que estamos numa experiência de vida e que tudo isso é parte do aprendizado que devemos ter nesta experiência. Uma coisa interessante, estou a estudar agora as civilizações maias e quantos maias nos trouxeram de contribuição, né? O calendário maia tem uma duração diferente do nosso calendário grego-romano, e eles dizem que uma das hipóteses desse estudo é que a cada 13 dias nós temos um processo de recarga energética. De fato, a nossa energia, segundo essa hipótese, ela não é recarregada diariamente. Diariamente, quando nós descansamos, é feito um ajuste, é feito um clean, vamos assim dizer, de todos aqueles arquivos, de todas aquelas cargas energéticas desnecessárias, algumas preocupações do dia. Porém, a nossa bateria, ela se renova, é feita uma carga nova a cada 13 dias. Significa dizer, com base na hipótese da mitologia maia, ou seja, dos estudos maias, é que a cada ano existam 20 períodos, 20 momentos onde essa renovação acontece. Prontos, infelizmente nós não percebemos, porque poderíamos aproveitar essa renovação para fazer exatamente um clean de todos os files, os arquivos, as abobrinhas que nós guardamos e que não fazem qualquer sentido e que não contribuem para a realização do nosso projeto de vida. Então, é muito importante nós termos essa percepção de como lidar com as nossas energias e perceber, né,
Qual a temporalidade delas? Uma outra coisa muito importante na implementação dos nossos projetos, do nosso projeto de vida, vamos trocar com pessoas, vamos trabalhar em equipa muitas vezes. É importante nós percebermos qual é o padrão energético dessas pessoas que integram as nossas equipas. Por exemplo, qual é o padrão pensênico da nossa esposa, do nosso esposo? É um padrão pensênico que nos vai ajudar a realizar os projetos ou vai dificultar? E mais, em qual momento do dia esse padrão está mais positivo ou está mais negativo? Por exemplo, se eu preciso pedir aumento de salário ali onde eu trabalho, qual é a melhor hora para fazê-lo? Há dias ouvi alguém dizer que precisava falar com o seu superior para fazer uma colocação, porém ia perguntar à secretária desse superior como é que ele estava, se ele estava de bom humor, se estava meio indisposto, meio etc, etc. Então vejam, estamos a falar de energia. Né? A energia traz-nos esse bom humor, essa coisa boa, essa coisa de eu gosto de estar ao lado da pessoa porque ela tem uma energia boa. Penso que quase todos já tiveram essa percepção, né? A pessoa que tem energia boa. Poxa, é agradável estar ao lado do Pina porque o Pina tem uma energia boa, por exemplo, ok? Bom, acho que eu tenho, né? Mas brincando aqui. Vejam, é um exercício contínuo de percepção. Como é que eu percebo a minha energia, autoenergia, e como é que eu percebo a energia do outro, ok? Heteroenergia ou energia daquela pessoa, né? Do seu estado naquele momento. E isso tudo, as nossas energias, casando com a energia do ambiente. Por que energia do ambiente? Eu vou discutir um projeto com a minha esposa e vamos fazer essa discussão num bar hoje, dia de Copa do Mundo, e está cheio de gente a assistir o jogo de futebol. Aquela loucura, aquela energia de êxtase, aquela energia ali maluca, está toda a gente fora do seu padrão normal, médio de energia. É o melhor lugar para discutirmos isso? Não. Estamos os dois sentados à beira-mar, um lugar tranquilo, sentados na areia, e estamos a falar sobre um projeto importante que podemos ou não implementar. Qual dos dois lugares vocês escolheriam? Então veja, a energia do ambiente também influencia na implementação dos nossos projetos. Temos que olhar para essas variáveis todas, ok? Não é apenas, não, vou implementar o projeto. Tenho que perceber se eu tenho condições para, energeticamente, manter-me ativo e firme no propósito de implementar dado projeto. E isso é válido para a minha equipa. E o ambiente, né, os stakeholders externos precisam estar também energeticamente positivos para que esse projeto avance, ok? Uma outra questão muito importante é, eu já consigo perceber a energia, aquela mais sutil nos nossos ambientes, ou seja, o que é que eu chamo a energia sutil? Eu estou bem, estou a tocar o meu projeto, a fazer ali as análises dos requisitos do meu projeto, está tudo tranquilo. De repente, há uma entropia qualquer no ambiente e eu, em vez de manter o foco, a concentração naquilo que estou a fazer, começo a pensar, poxa,
E o Brasil vai ganhar ou vai perder? Angola não está no Mundial. E Portugal vai ganhar ou vai perder? O que é que isso tem a ver com o meu projeto? Vejam, mas é uma energia que está, se calhar, aqui no bairro onde eu moro, né? O padrão de pensamento no lugar onde eu vivo, e isso já se misturou com a energia, isso já se misturou com o sentimental, o emocional, é o que predomina aqui onde eu moro. Então, eu acabo por captar essa informação que está no campo energético no ambiente onde eu vivo. Significa dizer que muitas vezes nós podemos ser influenciados pelo campo energético. Então, qual é o trabalho aqui do gestor do projeto? Nós, enquanto gerindo o nosso projeto de vida. Esse pensamento não é meu. Essa ideia não tem nada a ver com o que eu estou a fazer agora. Coloca de lado. É uma ideia intrusa. Mas ela continua a bater a porta. Então, pare o trabalho, deixa essa ideia passar, porque ela vai passar, e aí volte à concentração. E por que eu devo fazer isso? Porque se eu tentar lutar contra essa ideia, ela vai aumentar. É como se fosse uma onda gigante, vai virar um tsunami. Então, não façam isso. Deixem passar esse pensamento intruso. Não procurem questioná-lo. Percebam, é como se vocês saíssem do vosso computador físico e enquanto um observador fora, vejam a ideia passar. A ideia sobre o futebol, sobre quem ganha, se é Brasil, se é Portugal ou se é Cabo Verde, quem vai ganhar. Não, a ideia está a passar e você está fora. Está certo? Esse é o exercício. Porque a entropia vai acontecer e principalmente se nós estamos voltados para um projeto, estamos a implementar um projeto que vai trazer melhorias para nós e para as pessoas. Os projetos que trazem benefício, como benefícios, a mudança, alguma alteração no bem-estar das pessoas, tendem a ser mais, vamos assim dizer, desafiados enquanto entropias, por parte dessa egrégora, desse ambiente que consegue ler, como eu disse já há alguns vídeos atrás, nada ou tudo que a gente faz aqui, alguém vê, é visto. Não existem mais segredos, né? E a tecnologia está a provar isso, né? Hoje a gente sabe que o nosso televisor consegue visualizar-nos, os nossos telefones, né, conseguem visualizar-nos, agora cada vez com tecnologias mais evoluídas, como a internet artificial, eu penso em alguma coisa e o algoritmo quase que me traz a resposta sem eu ter colocado ou teclado alguma coisa sobre aquela ideia ou aquela procura, ou aquele tema que eu queria ter uma resposta. Então vejam que é o ambiente hoje com o facilitador tecnologia a trazer-nos esses inputs, essas entropias que acontecem e que podem afetar o nosso projeto. Por isso é muito importante, e o objetivo dessa conversa hoje é vocês perceberem exatamente como é que estão energeticamente. Qual é o padrão da vossa energia? Quando vocês acordam, quando voltam para casa ou vão deitar-se, como é que está o padrão da vossa energia? Onde é que há derrapagem da energia? Onde é que vocês estão a perder o foco? Portanto, essa autoanálise, né, voltada para a componente energia, para vocês continuarem firmes no propósito daquilo que é o vosso projeto de vida, é fundamental. Recomendo, parem o exercício dessa próxima semana, uma folha, e anotem. Dividam o vosso dia em
4 períodos de 6 horas. 6 vezes 4, 24. Em cada período desses de 6 horas, como é que está a vossa componente energética? Naturalmente, um desses períodos deverá ser estou a dormir. Ainda assim, procurem perceber como é que adormecem ou como é que vão deitar. Se conseguirem anotar, excelente. E como é que acordam. Tudo bem? Então é isso. Obrigado por terem estado aqui conosco. Desejo a todos uma boa semana e com energia, né, para realizarmos aqueles que são os nossos objetivos. Um grande abraço e até próximo domingo. Tchauzinho.